Deixa eu virar essa câmera aqui. E aí, tudo bem? Salve, irmão! E aí? Da hora. O Bem, você? Danilo foi almoçar aqui, agora eu vou segurar essa aqui. Depois ele volta aí de Ah, novo. suave. Na Deixa eu só sintonia já. baixar o som aqui. Tudo bem, na medida do possível, né? Estamos aí nessa quarentena, fazendo arte da maneira que dá, na resistência. Da hora. E antigamente existia um trabalho de base que tinha nas periferias, principalmente com igrejas católicas, junto com o Partido dos Trabalhadores, que fazia um trabalho de base na periferia muito importante e envolvia muitas e muitas coisas, assistência social, informação e blá blá blá, tudo que politizando os pessoais, fazendo roda de conversa. Era um trabalho de base que levou até o PT a ser o que é, ganhar a eleição e depois ramelar como ramelou. E esse trabalho de base não existe mais. Você não vê mais partidos políticos fazendo um trabalho de base. Eles se aproximam em época de eleição. Tipo, esse ano tem eleição para a prefeitura e um partido já começou a querer se aproximar do casarão, mas o casarão não se mistura com nenhum partido, mas cada integrante faz o que quiser. Mas o coletivo não. O coletivo não precisa. Não precisa. A gente se vira do nosso jeito. Mas cada um faz o que quiser. É isso aí. E falando sobre isso, eu queria perguntar se hoje em dia, quem faz o trabalho de base nas periferias? São os coletivos? São trabalhos como o seu, de ir na escola, trocar uma ideia com a molecada, falar de coisas que eles nunca iam ouvir em lugar nenhum, assim, tipo, onde que ele vai ouvir falar sobre tarô? Uma coisa é você falar sobre tarô com uma criança, outra coisa é você falar de tarô com uma criança com a linguagem que ela entende, tipo, periférico para periférico. Isso, a linguagem faz a diferença e os coletivos que fazem um trabalho de base hoje na periferia, você acredita nisso? Com toda certeza absoluta. É extremamente essencial, Silvio. É justamente nesse trabalho de base que você está falando que eu acho que o projeto do Alquimista Marginal é totalmente focado em realmente tirar esses estereótipos de política, de religião estruturada e mostrar que, por exemplo, o tarô não tem a ver novamente com destino, tem a ver com uma autoterapia, com autoconhecimento. Trazer isso para uma criança, por exemplo, como você disse, numa escola, muda total a estrutura de vida dela. Ela entender desde pequena que ela pode sim controlar a vida dela, que ela pode sim ampliar a sua visão, mostrar para uma criança que existem energias sutis e que isso é invocado dentro dela e que independente da estrutura familiar que ela tenha dentro da casa dela, ela pode sim mudar a sua vida no momento em que ela assim desejar. Isso é muito importante. Eu não sei como teria sido a minha vida se eu não tivesse tido esse acesso desde criança, de compreender isso. E mesmo assim é um trabalho, né, pra gente. Primeiro a gente tem conhecimento, depois a gente compreende, depois a gente assimila para si. E aí vem todo esse processo justamente. E eu acredito que é isso, é exatamente isso que você falou, Silvia. É um trabalho de base. Sem isso, sem essa estrutura, que realmente isso devia ser algo muito mais amplificado. Poderia sim ser algo cuidado pelo Estado, mas eu acredito e confio muito mais até sendo pelos coletivos, porque a gente tem uma segurança de informação, uma segurança de que esse coletivo vai estar realmente passando com a intenção de trazer conhecimento, de trazer poder pessoal para essas pessoas, de trazer possibilidades. Quando a gente coloca isso na mão do governo, eu acredito que as coisas passam para outros âmbitos, para outros objetivos e capitalistas dos quais a gente não precisa estar lidando, a gente precisa quebrar essas estruturas. E a gente faz isso lidando com a maioria que está na quebrada, né? Que é quem mais importa. Que é a tia que está indo lá para fazer a faxina de manhãzinha cedo e que precisa entender que no momento que ela quiser abrir a loja dela, ela pode. E nada impede Sim. isso. Nada. O que você acha que dá para fazer? Lógico que a gente conversa, a gente tenta orientar, mas e passar uma visão para a galera sobre essa pandemia, uma linguagem que eles entendam. Que eu vi uma reportagem no Rio muito importante.
cara falou assim, ó, eles falam na televisão, mas ninguém aqui entende nada que eles falam. A galera aqui precisa de uma linguagem acessível. Do jeito que eles estão falando, vai continuar do jeito que está. Então, você acha que como que a gente pode chegar nessas pessoas para elas entenderem esse momento? E é muito difícil. O Brasil é um contexto totalmente diferente de qualquer país, mano. Tem gente que trampa de manhã para comer à noite. O bagulho é louco. E tem essa parada do auxílio que eles atrasaram de propósito. Tem várias coisas. Como você não... você ter a consciência que precisa ficar em casa com o Estado te oprimindo a todo momento. E você... Mano, é uma linha ali que é difícil. E eu acho que como que a gente consegue chegar nessas pessoas através da nossa arte, assim, para sensibilizar elas e tentar um outro caminho. É uma coisa tão difícil assim, né? Mas com a sua arte, que você consegue passar para as pessoas nesse momento, ó, mano, vamos trilhar esse caminho aqui, não é o caminho da verdade, mas é o que tem que ser feito no momento que o bagulho tá louco. Se é que você entendeu o que eu falei. É foda. Não, entendi super, com certeza. É que foram várias perguntas, né? Acabou sendo na reflexão, com certeza. Vamos lá. Quando a gente fala sobre essas questões, a gente tem realmente a questão da estrutura. Primeiramente, a questão, como você disse, do brasileiro. A gente lida com uma estrutura que a gente cresceu na vida, ouvindo dos nossos pais, dos nossos avós, e os nossos avós cresceram com essa estrutura mais forte ainda, que é justamente de que não dá para parar. A vida tem que continuar sempre, a vida tem que continuar sempre. E quando a vida tem que continuar sempre, e não dá para parar, não dá para fazer nada, por exemplo, no caso de uma pandemia, a gente vê casos de, por exemplo, a primeira semana eu tive um amigo que era trabalhador do vagão, rimador do vagão, a gente conhece muita gente que trabalha nos vagões. Eu e o Martinho, a gente também já vendeu fanzines nos vagões. E a gente passa justamente pela situação de que não respeitou, aí uma pessoa familiar próxima morre, e aí a pessoa cai a ficha. Para que isso não aconteça, como que a gente resolve isso? Entendendo a estrutura. A gente não tem, como você disse, a questão do auxílio emergencial que foi atrasado. Graças, como muitas pessoas receberam, algumas pessoas hoje... Bom, até hoje estão em avaliação, sei lá do que, né? Aí a gente tem uma falta de coerência de fala política, onde a gente coloca eleitores que estão sempre falando do coletivo, mas quando a gente vê, tem uma conta pessoal na Suíça, por exemplo. Isso mexe muito com a coerência do ser humano. O principal trabalho, acho que principalmente do coletivo, e principalmente nessa era tecnológica, é mostrar a coerência de fala e ação. Seja, como você disse, num trabalho de base, como a gente estava conversando, mostrando que a partir do momento que a gente cuida da base, que a gente cuida do próximo, que a gente cuida do vizinho, o vizinho cuida do vizinho, a gente tem essa empatia sem precisar desse auxílio gigantesco, dessas estruturas e ficar contando com um poder maior, né? Porque no final das contas é como você mesmo disse, opressão em cima, opressão policial, opressão política, opressão social, e a galera da quebrada fica onde com isso? Fica realmente como sempre esteve, né? Se virando, fazendo marketing de todas as formas possíveis. A gente tem algumas pessoas que realmente lidam com isso e criam novos negócios, mas a grande maioria fica na estrutura. E aí é que fica a questão, como fazer isso exatamente? A gente precisa cada dia mais que existam esses coletivos, como o Danilo disse aqui, para que a gente possa mostrar para essas pessoas que realmente é possível você viver menos sem ter que matar animais todos os dias, comendo carne todos os dias. Isso não vai ser um absurdo no seu bolso. É possível, sim, a gente ter uma horta coletiva. É possível, sim, a gente abrir uma comunicação igualitária entre os vizinhos e se ajudar. E nem que seja... Eu acho que isso tinha no prédio, acho que isso tem em prédios, né? São reuniões do prédio que acontecem. A gente mora, eu não vejo isso em quebradas, mas eu já ouvi falar, acho que é reunião de condomínio. Por que não pode fazer uma reunião coletivos
onde a gente, e existem, né, coletivos que promovem isso nas suas áreas, onde a gente possa conversar sobre as necessidades do vizinho. O que está acontecendo? Porque, por exemplo, aqui eu fiquei pro último, realmente muito preocupada nos últimos dias, porque deu um problema aqui no poste, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou lidar com internet, com trabalho? Porque agora eu, como muitas pessoas, eu felizmente consegui me adaptar, estou conseguindo me adaptar, mas e quem não está conseguindo? E quem vai lá perguntar? O que a gente vê nos mercados é realmente a pessoa comprando 50 rolos de papel higiênico, mas ninguém vai lá e pergunta pro vizinho se ele está precisando de um. É isso que tem que ser trabalhado, a empatia nas quebradas. Os coletivos estão aí para provar isso, tendo coerência de fala, tendo coerência de atitude. E não se preocupando com grandes poderes. A gente sabe que realmente lidar com sociedade é realmente uma coisa muito difícil, lidar com política mais ainda. Mas se a gente pode auxiliar e realmente repassar esses valores, porque é aí que acontece, a gente acaba vendo o exemplo dos grandes políticos não repassando valores, e parece que isso mexe com a chavinha nossa e a gente também não quer repassar, né? Muitas vezes. Seja repassar num bom dia, seja repassar dando um rolo de papel higiênico, seja repassar com um copo d'água, com boa tarde para o moço da rua, um bom dia de trabalho para o mano da padaria que você acabou de descer na quebrada e comprar o pão, saca? A gente se esquece disso. E aí é aí que está a empatia do dia a dia. Como que a gente destrói essa questão é justamente trabalhando isso. E aí onde tem o trabalho de base, onde tem o trabalho coletivo, onde a gente vai para as escolas e mostra isso justamente para as crianças, que se elas se importarem umas com as outras, elas têm muito mais a ganhar do que sendo incentivadas a continuar no egoísmo, a continuar cuidando só cada um do seu cantinho, porque isso é realmente aí onde está a grande coisa da espiritualidade, do coletivo, é um coletivo, somos um só. E enquanto a gente não entender, isso é área de aquário também, enquanto a gente não entender que somos um e que nós temos que nos cuidar, a gente não vai conseguir lidar e vai continuar tendo esses problemas estruturais. Enquanto a gente não olhar até mesmo para um animalzinho e entender que ele também faz parte da mesma energia que a gente compartilha, a gente vai continuar comendo animal descontroladamente, vai continuar não cuidando das plantas, vai continuar não olhando para o irmão e continuando com esses problemas pessoais, né, gente? Infelizmente. Qual o retorno dos pais quando tu vai nas escolas? Eu tenho graças, assim, de que eu ainda não tive que lidar com alguém limitante, né? Com um católico ferrenho, com algum protestante. Mas, em geral, assim, quando existem aberturas, principalmente da escola, porque aí é uma primeira base, né? A gente precisa encontrar uma escola em que ela tenha uma abertura para entender que espiritualidade numa questão amplificada e não numa questão de rótulos, por exemplo, bruxaria, Wicca, espiritismo, budismo, catolicismo, não, é tirar esses rótulos e mostrar que independente de rótulo, todo mundo partilha energias negativas, positivas, e justamente por isso que a gente tem que dar essa continuidade, dar esse conhecimento para as pessoas, para que elas entendam tudo que influencia ao redor desde pequenas. Porque é isso que a gente vê, né? O atendimento que acaba acontecendo muitas vezes que eu tenho, assim, de dar uma oficina para uma criança, ir numa escola, trocar uma ideia sobre espiritualidade, é que os pais vêm muitas vezes para mim depois e falam: nossa, eu tenho 40, 50 anos e eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu não me conheço, eu tenho uma estrutura, eu tenho um emprego estável, seja onde for ou quanto seja que receba, mas que não me completa. Eu trabalhei durante muitos anos da minha vida em prol de contas, e a gente vê porque isso é natural do ser humano. A gente precisa entender que o nosso autoconhecimento e agregar isso ao nosso dia a dia. Então, buscar realmente sempre a felicidade ativamente. Quanto mais a gente coloca os problemas, que é justamente o que a sociedade impõe pra gente, de que a gente precisa de um emprego para pagar a conta. Tá, mas para pagar a conta necessária ou para pagar a conta do último iPhone do mês? Para pagar conta, para ajudar as pessoas ao seu redor, para se ajudar com conhecimento, ou para ir todo fim de semana tomar cerveja. Aonde vai o dinheiro ativamente? Porque se a gente não busca para si a nossa expansão, não adianta depois falar do outro. Não adianta depois reclamar do exterior. Infelizmente, não é o caso, obviamente, dessa situação atual, onde a gente tem o Covid, uma situação de pandemia, onde somos impedidos de trabalhar, de ir atrás de dinheiro, de tudo. E o importante é ficar em casa, justamente para
possibilitar a cura mais rápida possível dessa situação. Mas isso não impede da gente, em casa, cuidar do outro, cuidar do nosso vizinho, cuidar dos nossos familiares dentro da nossa casa, dar atenção para a nossa família. E é justamente quando a gente entra novamente no coletivo. A gente está passando agora por Mercúrio retrógrado. E hoje a gente tem um eclipse, inclusive. Esses eclipses lunares e solares, eles estão vindo muito por transmutação, por essas energias de transmutação. Foi aonde começou também. O primeiro eclipse foi no dia 12, que foi logo quando estouraram as manifestações sobre racismo, e é justamente na questão de Aquário, né, onde a gente fala que antigas estruturas não mais funcionarão. Então, em estruturas racistas, estruturas individualistas, tudo isso vai começar a ser quebrado. E quanto mais a quebrada se fortalecer, mais a gente aumenta isso e fortalece quem realmente importa, né? Que é a grande maioria que está nas quebradas, lutando todos os dias, e poder mudar, nem que seja um passinho a cada dia, um pouquinho de cada vez, mudar essas estruturas, né? O que a sua arte, o que a sua militância pode ajudar para politizar mais as pessoas? Entendo. Você diz no sentido de política humana, né? Sim, política humana, né? Como lidar com o outro. Eu acredito muito que, como a gente veio falando aqui durante a entrevista, ela é muito relacionada com a empatia, né? Eu tenho uma poesia que ela fala muito sobre isso também. Eu observo o equilíbrio dos desequilibrados. São egos inflados para todos os lados. Percebo na quietude os gritos desesperados e em meio ao caos, o sorriso de uma criança com seu brinquedo ao lado. Somos todos seres perdidos em busca de amor e aceitação. E nos manter assim é o intuito daqueles com poder nas mãos. Autoconhecimento continua sendo oculto. E descobrir quem tá com a razão ainda é a motivação. Esquecemos o poder de um sorriso, do milagre de um perdão. Então lembrem-se sempre, o controle da sua vida está somente nas suas mãos. Essa é a Oh, poesia que fala justamente sobre isso. Gratidão. muito massa. Eu ia pedir uma Reconhecido. poesia para você. Desculpa, eu ia pedir uma poesia para você. É porque tem um tempo aqui agora. Eu ia pedir uma poesia para você, mas arrebentou. Então eu queria que você concluísse seu pensamento e depois fizesse suas considerações finais aí. Claro, com certeza. Bom, gente, é isso. Eu novamente agradeço ao Thiago pelo espaço, agradeço ao Danilo, agradeço ao Silvio, agradeço ao coletivo Ocupa Pinheirinho, ao Casarão Arte Livre, agradeço a todos os apoiadores por esse espaço. Muito obrigada. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, corre lá nas minhas redes. Eu falo muito mais todos os dias sobre o autoconhecimento. Falo mais sobre as estruturas. Caso você queira um direcionamento para a sua vida, queira fazer um atendimento energético, entender um pouco mais, só me dá um ano pessoal. E estamos aí para evoluir junto, né, gente? A gente precisa realmente trazer isso para si, trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então vamos continuar nessa evolução junto e trazer isso junto cada dia mais para o nosso dia a dia. Muito obrigada pelo espaço. Quem quiser conhecer, só me dá um oi lá. Daqui a pouco vai sair carta do dia, vai ser tiragens da semana. Tem a abertura mensal de vagas coletivas, de vagas comunitárias para periféricos. Então, se vocês também precisarem muito do atendimento, me dá um oi, tá ok? Atendimentos são por valores acessíveis, precinho de quebrada, tá ligado, né, família? Então vamos encostar, vamos evoluir junto, mano. Vamos parar com essa coisa de olhar só pra si, certo? Vamos olhar pro próximo, mano. Que a única forma da gente conseguir realmente passar por isso numa boa vai ser olhando pro próximo, certo? Muito obrigada. Gratidão imensa, Casarão Arte Livre. Gratidão imensa, Thiago. Gratidão, muito obrigada mesmo, gente. Precisando dar um oi. Oh, valeu, Pandora. Muito boa a conversa. A gente tinha marcado, né? E você ia estar no casarão hoje, lá no espaço que a gente ocupa, né? Ocupando junto com a gente. Sim, eu fazer Infelizmente, os atendimentos, realmente. não rolou, mas com certeza vai rolar em outras oportunidades. A gente, com certeza, vamos continuar aqui na Resistência. O casarão está na sua 44ª edição. Esse ano a gente completa 5 anos de resistência. E ainda acho que tem um tempo aqui
Eu queria que você abrisse o zine aí e mandasse mais outra poesia. Claro! Com certeza! Chama. Fechou! Aqui, gente, esse daqui é o meu primeiro fanzine. O nome dele é Equilibrium. Ele fala justamente sobre essa busca que a gente tem que no equilíbrio no nosso dia a dia e o quanto isso é algo constante, né? Aqui, ó, se vocês darem um oi também, tem o projeto Quero Zine, que é o que a gente leva justamente o projeto de literatura do nosso carro-chefe do Alquimista Marginal. Vamos lá, mostrar aqui para vocês. Causa, efeito. Causa. Aqui. A colheita é a recompensa. A colheita, ó, faz tempo, hein? A colheita, a consequência do que plantamos. Efeito. Nossa recompensa é o fruto que colhemos. Dedicação, né, família? É importante. Como a gente vê aqui no projeto Casarões Livre, do Ocupa Pinheirinho. Dedicação, 5 anos no projeto. Parabéns, família. Aqui, vou mostrar para vocês. Autorresponsabilidade. Assumir os próprios erros te leva à maturidade. Somos seres humanos opostos e complementares. Se sentir superior é o mesmo que escolher não ver a verdade. Acredite, você é o único no controle da sua realidade. Vamos trabalhar esse controle em conjunto, né, família? Gratidão. Muito obrigada mesmo pelo espaço. Quem quiser falar um pouco mais sobre o autoconhecimento, só me dá um oi lá nas redes. Continuem acompanhando que o projeto aqui vai até às 7 horas da noite, né, Silvio? Eu não sei de onde que você tirou esse nome aí, mas eu não ligo não que me chame pelo nome É, errado. Meu nome... Sandro. É. Tem gente que chama de Chapei. Alexandro, Desculpa, irmão. Rabelo, vários nomes. Não, mas é igual a arte, mano. A arte entre a gente, ela não tem dono, ela simplesmente existe. E já era. É isso. O importante é a gente se comunicar e se entender. Arrotei. Muito obrigado de coração por você aceitar estar com a gente nesse momento. Toda a galera aqui, ó, o Martim aí, salve Martim, que com certeza vai estar com a gente em algumas próximas lives. E salve todos. Eloá, que entrou aí, da hora. E vamos se cuidar, galera. E na sequência agora vai ter o Noroeste, que é um grupo, Noroeste Gang Crio, que é um grupo de dança de break aqui de Perus. Galera parceira aqui nossa também, que tem um coletivo que está na ativa lá na Casa de Hip Hop Peru, junto com o Quilombac, os caras pesados também. Então valeu, muito obrigado, tchau. E fica por aí, a gente vai estar aqui postando e programando a próxima live aí. Valeu. Gratidão. Até, família. Até, irmão. Valeu, se cuidem.